uma história de instrutor. Mas o legal dessa história de instrutor é que eu vou falar sobre uma contradição que às vezes acontece, acho que comigo, com muitas pessoas. Sobre o que a gente fala, o que a gente ensina e o que a gente pratica. Mas o legal também é que a continuação dessa história é que eu fui assaltado. Né? E nesse assalto eu aprendi algumas coisinhas e graças a Deus hoje estou vivo para contar isso para vocês. É uma mistura de espiritualidade, de ocasião. O título dessa história do instrutor é Dois policiais, uma servente e uma enfermeira incompetente. Mas olha só que barato. Eu estava ministrando uma aula de CFC, Centro de Formação de Condutores, da parte teórica, de direção defensiva, que é a minha especialidade. E eu estava falando para os alunos, nessa ocasião, sobre reagir a um assalto. Então nós fizemos algumas simulações e falamos assim, olha, seja o que for, não reaja ao assalto. Imagina o que aconteceu. Por volta das 10 horas da noite, terminei a aula, peguei a minha moto e fui embora. Eu estava ministrando essa aula no Largo do Aroche, em São Paulo, e a minha casa era na Zona Leste, numa travessa da rua, da Avenida Abel Ferreira. E enquanto eu estava indo, passando com a minha moto ali no Belenzinho, desculpa o barulho do caminhão aí, enquanto eu estava indo para minha casa à noite, por volta das 10h30 agora, dois meliantes em cima de uma só moto vieram ao meu lado. Estava pilotando, não estava parado no farol. E eles anunciaram o assalto. Perdeu. Não põe a mão na jaqueta. Eu achei estranho quando eles falaram assim, não põe a mão na jaqueta. Aí eu me lembrei naquele milésimo de segundos, aliás nem isso, né? Depois do ocorrido eu me lembrei que no dia anterior a esse assalto, eu havia encontrado dois meliantes também em cima de uma só moto e o garupa segurando uma bolsa, pegando os objetos e jogando a bolsa no meio da avenida, enquanto parado no farol. Eu falei, eles vão me acompanhar, vão me assaltar lá na frente. Né? Aí eu fingi ter colocado a mão debaixo da jaqueta, dentro da jaqueta, simulando que eu estivesse armado, preparado para qualquer coisa. Imagina, eu nem gosto de arma, eu tenho pavor dessas coisas, né? Eu nem saber disso. Mas eles foram embora. Aí no dia seguinte, eles falaram assim, não põe a mão na jaqueta, deveria ser até as mesmas pessoas. Mas, bom, isso não vem à história em si. Quando eles anunciaram o assalto, eu estava com uma moto, era uma moto muito antiga, ano 91, era uma CBR 1000F, né, branca e vermelha, bonita, mas estava detonada. Eu comprei exatamente esse modelo mais antigo para não chamar a atenção de assaltantes assim por diante. E olha, e era uma época que não tinha tanto assalto de moto. Veja só, né? Em 2001, na verdade. E aí, estava lá na região do Belenzinho, eles me anunciaram o assalto. Quando eles anunciaram o assalto, eu dei um pontapé neles, eles titubearam, quase caindo. E eu acelerei, fugi. Fugi. Quando eu cheguei lá, perto do shopping Tatuapé, em cima do viaduto onde passa a Salim Maluf embaixo, o trânsito estava totalmente fechado. E para quem conhece essa moto, ela é muito larga, né? Os espelhos abertos, bem largos, dois escapamentos, um de cada lado, também bem largos. E eu falei assim, vou ter que passar nesse corredor aí e fugir.
Mas quando eu entrei no corredor, fechei os espelhos e até senti os escapamentos batendo em alguns carros, os meliantes atrás de mim gritavam: vou atirar, vou atirar. Eu pensei, caramba, eu vou morrer agora. E aí eu percebi que o trânsito estava mais ou menos fluindo e tinha um espaço entre o carro e o outro. E eu falei assim, eu pensei, nossa, eu vou dar um cavalinho de pau aqui entre esses dois carros, provocar o acidente, todo mundo cair e eu sair correndo no meio dos carros, né? Fugido do assalto. Eu fiz isso, dei um cavalo de pau na minha moto. Eles, como estavam muito grudados em mim, não sei como eles me alcançaram, porque eu acelerei tudo ali naquela radiolete. E bateram, só que eles caíram em cima de mim. E eu acho que o piloto ficou em cima de mim, a moto em cima da gente, e aí eu comecei a bater no piloto. E o piloto deles bateu em mim. Levantamos do chão e pá. E aí quando eu percebi, o outro já estava assim com a arma apontando. Falei, nossa, meu Deus, vão me atirar, vai me atirar. Coloquei, acho que era o piloto, na frente da arma, mas ele conseguiu atirar aqui. Então pegou um tiro aqui e passou, pegou outro tiro aqui e passou. Não pegou nenhum órgão vital. Só que o outro tiro perfurou o meu pulmão e 1 centímetro do coração ficou alojado aqui na minha espinha. Bom, caí que nem... Eu ia falar uma palavra, não, desculpa. E fiquei no chão sem respirar. Aí, galera, começou uma história muito interessante. Muito bem. Quando eu fiquei caído lá, e os meliantes fugiram, pegaram a moto deles, pegaram a moto deles, era uma só moto, e fugiram, deixaram a minha moto lá, caída. Olha que coisa. E eu caído no chão. Galera, eu comecei a sentir falta de ar. Então eu calculei, acho que a bala perfurou meu pulmão. E comecei a sentir falta de ar. Meus amigos, aí vem uma parte meio espiritual. Ó, se vocês acreditam nisso, tudo bem, mas eu acredito que também, de uma forma racional, eu estava meio delirando. Mas chegou uma pessoa chamada Gênesis. Se esse Gênesis estiver ouvindo e se lembrar dessa ocasião em 2001, eu queria imensamente agradecer a ajuda que ele me deu naquele momento. Galera, ele me viu e falou assim, eu já tinha tirado já o meu capacete, ele falou assim, olha, aconteceu a mesma coisa comigo alguns anos atrás. Fui assaltado e eu fiquei sem respirar. Então faz o seguinte, deita a sua cabeça aqui no meu pé. Ele se chamava Gênesis. Deita a sua cabeça aqui no meu pé e você vai respirar novamente. Tinha uma bota tipo marrom, um pouco marrom mais clara, assim, caque. Eu deitei a minha cabeça assim no pé dele e comecei a respirar. Aí ele falou, fica aí que já já o socorro chega. E eu comecei a respirar, galera. E eu nem me lembro do rosto dele. Aí o socorro chegou. O socorro eram 2 policiais ali daquela região com a viatura. Eles fizeram meus primeiros socorros e falaram assim, e aí, tá sentindo as pontas dos dedos e tal, pai? Tudo aquela coisa. Eu falei, ó, estou sim. Pode me pegar e levar no hospital, eu estou bem. Né? Aí naquela muvuca toda, eles me colocaram dentro do carro, da viatura. Galera, acho que aí eu desmaiei, porque eu não me lembro da viatura até chegar ao hospital. Eu só me lembro
quando cheguei no hospital, porque os policiais me tiraram e chamaram uma enfermeira para me socorrer. Aí essa enfermeira, não, ele está morto. Olha o estado dele, todo sangrando. Galera, outra parte meio espiritual. Nessa hora, os policiais já tinham me colocado na maca. Eles pegaram a maca, eu vi, eu senti eles me carregando. Eu ouvi a enfermeira falando que eu estava morto e apontava com o dedo. O policial falava assim, ele não está morto, leva ele para a sala de cirurgia. Aí eu falei assim, uau, se eu estou morto e estou vendo tudo isso, meu Deus, o que vai ser de mim? E eu queria ser cremado na época, e ainda quero, mas eu falei, puxa vida, eu estou sentindo tudo, vou ser cremado, eu vou ver tudo. Comecei a ficar apavorado, mas ao mesmo tempo que eu ouvia e via, eu não sentia nada em mim. Até que eu acho que perdi toda a noção, desmaiei e só acordei na sala de cirurgia com os médicos em cima de mim, toda aquela parnafelária em cima de mim e me ajudando. Ótimo, calma aí. Quem me salvou ali, ou quem prorrogou a minha vida ali, foi graças à insistência dos policiais. Porque se fosse pela enfermeira eu já estaria morto. Porque ela achava que eu estava morto sem colocar a mão em mim, só vendo o meu sangramento. Até então, eu fico pensando assim, primeiro, eu fui salvo por uma pessoa chamada Gênesis, quando ele pediu para encostar a cabeça dele no pé dele, para eu começar a respirar. Eu fui salvo por 2 policiais pela destreza e rapidez de me levarem até o hospital. Enquanto eu estava hospitalizado depois da cirurgia, passei uns negócios doidos naquele hospital, muito louco. Os médicos eram residentes, né? E tinha lá um médico responsável por esses residentes e passava nos nossos quartos, nas enfermarias, sempre, todos os dias, um dia sim, um dia não estou bem lembrado nisso, para fazer as análises dos pacientes ali, né, que estavam. Galera, o que aconteceu? Eu fiquei lá quase 3 meses, né? Teve um período que eu saí, mas eu tive que retornar porque não tinha dado certo. A bala perfurou o meu pulmão, mas ninguém ali naquele hospital, ninguém cuidava do meu pulmão. Assim, talvez cuidassem. Teve uma hora lá que eles pediram para fazer um exame, um raio-x, viram que tinha líquido no pulmão e tal. E aí, coitadinha da enfermeira, uma enfermeira muito, muito legal lá. Foi com uma injeção desse tamanho assim para tirar o líquido do... Eu quero nem pensar. Ele enfiava aquela agulha entre as minhas costelas tentando. Eu falei, pelo amor de Deus, para que eu vou morrer, prefiro morrer. A dor era tanta, coitadinha, ela ficou tão apavorada, mais apavorada do que eu. Espero que ela esteja bem e com sonhos realizados hoje em dia. Isso foi em 2001, nós estamos em 2019. Aí eu falei assim, cara, ninguém tá me ajudando aqui, eles só estão observando, só isso. E a minha... Mas, enquanto eu estava naquela enfermaria, junto com mais 4 ou 5 pessoas,
Tem uma servente que limpava o chão do quarto, dos corredores ali. Nem sei o nome dela. Eu sei que todo dia ela estava lá. A gente batia um papo e assim por diante. E teve um momento que eu falei, vou fugir desse hospital, porque ninguém está me curando, né? Eu vou fugir, procurar algum médico. E aí eu peguei as minhas coisinhas que estavam ali, um montinho de roupa que eu tinha, e fui embora do quarto. Aí uns médicos que estavam ali de plantão saíram correndo atrás de mim e falaram, você não pode fazer isso, não pode fugir. Eu falei, posso sim. Me dá qualquer coisa para assinar aí para tirar a responsabilidade de vocês. Ninguém está me curando, ninguém está me ajudando aqui. Eu vou ficar aqui até quando nesse hospital? Não me deram nada para assinar. Olha aqui o que aconteceu. Lembra daquela servente que limpava a nossa enfermaria? Enquanto eu estava indo para o elevador do hospital, não vou dizer que hospital é, tá? Eu fui entrar no elevador. Quando a porta estava se fechando, essa servente saiu correndo atrás de mim com um papel rasgado de caderno, escrito o nome de um médico da rede pública, um médico esse especializado em pulmões. Eu falava, vai lá, ela disse, que ele vai te curar. Não, eu fui nesse endereço que ela pegou, que me deu no papelzinho, eu fui até lá. E aí, não é que aquele médico me curou, me dando remédio, fazendo exames mais específicos e assim por diante, e tudo na rede pública, né? Não paguei nada, eu estava desempregado, né? Na época, os meus amigos, meus parentes, minha família também não podiam ajudar financeiramente. Essa servente foi a outra pessoa que me salvou a vida. Através de um gesto de escrever em um papel rasgado o nome de um médico e o endereço para que eu fosse lá. Moral da história. Primeiro, razão e emoção. Raciocinei com meus alunos para que não reagissem em um assalto. A minha emoção foi maior do que a razão e acabei reagindo a um assalto. Fui salvo por uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, salvo no sentido de me acalmar, uma pessoa chamada Gênesis, quando ele pediu para eu encostar e descansar minha cabeça no pé dele. Salvo por 2 policiais que me socorreram com a destreza e a vontade deles de insistirem em ser atendido no hospital. Fui salvo por eles. Fui salvo por uma servente de hospital, uma pessoa humilde, de me dar um endereço de um especialista. E fui salvo sempre, todos os dias, pela vontade de viver. Não só pela vontade de viver por amor à minha vida, mas pela vontade de viver pelo amor que as outras pessoas sentem por mim. A motocicleta é isso. É você ser salvo todos os dias pelo amor que você tem na sua vida. E por você ter certeza que os outros esperam você porque eles te amam. Quis contar essa história do instrutor pela contradição que às vezes nós instrutores podemos fazer por atos impensáveis, pelas emoções serem maiores que a razão, pelas surpresas, né, que vêm e as reações que essas surpresas podem nos causar. Queridos alunos, amigos, seguidores que estão vendo essa história do instrutor, a vida é uma só. E ela tem que ser vivida. E uma coisa que a gente tem que aprender é que sozinhos a gente não é nada. Um forte abraço para vocês
E até a próxima história de instrutor. Eu acho que a história de instrutor que eu vou contar, vocês vão morrer de rir de mim. Foi quando um pneu da minha moto quase pegou fogo. Forte abraço para vocês. Obrigado, viu, galera? Tchau, tchau.